Sejam bem-vindos ao AVEGcast. Meu nome é Rafael Veloso, sou o fundador da AVEG Imobiliária e esse aqui é o primeiro episódio desse projeto incrível que a gente montou para dividir com vocês muito conteúdo sobre negócios. Por aqui vão passar muitos empresários, donos, diretores, gerentes e corretores de várias imobiliárias e de outros negócios. Então, para começar, a gente trouxe Larissa Hadi, gerente comercial da nossa unidade do Leblon, Washington Oliveira, gerente comercial da nossa unidade do Leblon. Dois corretores que trabalharam comigo desde a época da minha primeira empresa e hoje são líderes formados na AVEG. Sejam bem-vindos. Obrigada, Rafael. Meu nome é Larissa Hadi, eu sou gerente comercial na VEG, unidade do Leblon, e eu acho que vai ser muito maneira esse primeiro podcast aí, muito produtivo. Bora pra cima. É isso aí. Meu nome é Washington Oliveira, também sou gerente comercial, né, no escritório do Leblon. Sim. É um prazer estar aqui, Rafael. Obrigado pelo convite. Maravilha, pessoal. Vamos lá então. Para a gente começar, vamos do começo, né? De onde vocês vieram, o que vocês faziam antes da corretagem? Conta um pouquinho da história de cada um de vocês aí. Antes de começar na corretagem, né, eu já trabalhava com vendas, eu trabalhava vendendo roupa na praia, tinha uma marca. E sempre me identifiquei com essa área de vendas, né? Sempre gostei muito dessa área. E aí, durante a minha vida inteira, assim, eu ficava pensando o que que eu ia fazer exatamente. E aí, com a pandemia, uma amiga me apresentou o mercado imobiliário, né? E aí eu fiquei, caramba, corretagem, a gente tem aquele preconceito, né, com a corretagem. Pandemia, né? Pandemia, é. E aí eu falei, cara, por que não, né? A praia não funcionando, tudo fechado, lockdown. Eu falei, por que não, né? E aí eu resolvi me aventurar, conheci o Rafael nessa imobiliária que eu fui trabalhar. E assim, desse primeiro momento, desse meu primeiro contato com a corretagem, eu entendi que ali seria o lugar que eu realmente ia conseguir mudar o cenário da minha vida, né? É, trabalhar com vendas é muito difícil, assim, um lugar onde você tem que se desafiar mesmo, arriscar, dedicar a sua vida. E aí eu dediquei realmente a minha vida à corretagem desde então. E assim, para mim foi mágico. Realmente a corretagem mudou a minha vida. Já trabalhei em algumas imobiliárias. E eu acho que é basicamente isso. Trabalhava na praia, fui para corretagem e tô na corretagem até hoje, né? Hoje sou gerente comercial, já fui corretora por, eu acho que uns 5 anos. A gente se perde Bom porque tempo. um ano na corretagem é como se fosse, Como sei se lá, fossem 10, né? 3 anos, 10 anos. É um desafio, mas É. assim, vamos lá, você vendia calça na praia. Exatamente. É Então, um baita assim, desafio, a sua vida já era desafiadora. verdade, é verdade. Então é isso, assim, tô nesse mercado e pretendo ficar por muito tempo. É isso, é isso. Eu acho que, assim, essa questão que eu comentei do desafio dela já tá vendendo calça na praia, enfim, já mostra que a pessoa tem uma certa disposição a encarar a vida dentro das circunstâncias quais sejam elas, né? Sim. Eu também falei a questão da pandemia, porque a pandemia mudou a vida, eu acho que de muitas pessoas, inclusive a nossa, onde a gente Sim, teve que tomar exatamente. algum tipo de decisão. E no meu caso não foi diferente. Eu vim para o Rio em 2015 para fazer Faculdade Federal de Biologia, absolutamente nada a ver com a corretagem. E a vida foi se seguindo, vim para cá sozinho, passei por N desafios. E em 2020 trabalhava numa academia, enfim, mais aleatório possível. E na pandemia, pô, academia, né? Uma das primeiras coisas que fecharam. Sim. E aí eu me vi numa situação onde eu não tinha mais emprego e precisava de alguma coisa que não precisasse de formação, que não precisasse ter uma expertise muito específica. Eu falei, cara, eu joguei no Google de uma maneira bem sincera. E o Google me mostrou ali na primeira página, de imóveis. corretor de imóveis. E aí eu fiz uma entrevista lá na empresa que eu comecei e foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. Também num momento de muito desafio, que era no meio de uma pandemia, um momento nada muito oportuno. E desde então, estou no mercado imobiliário e não saí mais. Foi um processo muito complexo, o início não foi nada fácil.
É difícil dizer, assim, dizer para alguém que o mercado ele é um caminho tranquilo, porque não é. Não é. Hoje eu fiz a entrevista Realmente. com um corretor com um cara que quer ser corretor, e eu falei, olha, cara, não vou mentir para você, vai ser Não é difícil, não vai ser fácil, fácil, é um processo árduo, e assim, se você acertar em tudo, ainda assim vai ser difícil. Sim. Então, assim, a gente vai Exatamente. trabalhar para que você acerte em tudo, e o que é improvável, porque a gente é humano e é fácil de errar. Mas, enfim, foi um começo complicado. Me passei por N momentos onde eu imaginei que não era para mim. Eu acho que muita gente também passou por isso. Mas, em meio a várias situações muito complicadas, de me questionar como profissional, de não ter dinheiro para passagem. Na época, quando eu comecei no mercado imobiliário, eu tinha um cartão universitário que eu tinha 4 passagens por dia que eu não pagava. E eu usei esse cartão durante um tempo, porque se eu tivesse que pagar a passagem, eu não tinha como ir para o trabalho. Sim. Nessa época eu morava longe do trabalho. Então foi nesse nível que eu comecei. Demorei ali, eu acho que 6 ou 7 meses para fazer a primeira venda. Então, nesses 6 ou 7 meses, eu passei um loucura baita total, né? perrengue. Tirando leite de pedra, E a literalmente. Não, família? total, A total. família falando, sai disso, você não tem salário. Sim. Isso é uma loucura, você está Sim. trabalhando sem salário. Então, aproveitando Né? essa é uma coisa que a gente vê muito na corretagem, né? Como é que foi para vocês a reação dos familiares? Isso é uma coisa que, né, pega todo mundo, assim. Como é que foi a reação dos familiares quando vocês falaram assim, virei corretor, então vou virar corretor, decidi. Como é que foi a reação dos familiares? Cara, vou ser sincero, meu pai achou super bacana. Falou assim, caraca, mesmo? você vai ser corretor. Conversei com um amigo meu, disse que corretor ganha muito dinheiro. Só que se passaram 2, 3 meses e ele não viu uma moeda, e ele viu eu pedindo dinheiro. Pô, pai, faz um pix aí. Ele falou, caraca, eu acho que tu errou aí. Sim, Entendeu? E aí ele começou a pressionar. Tipo assim, pô, tem certeza? Que é isso, né? Ele não sabia que não tinha salário. Então ele falou, como assim, você não tem salário? Um amigo meu me contou uma história muito errada. E aí foi uma pressão danada. Eu pedindo dinheiro para poder pagar um aluguel, para poder fazer um mercado. Sim. E ao mesmo tempo eu sou um cara extremamente orgulhoso e assim, eu evitava pedir. Então quando eu chegava a pedir é porque a coisa tava muito feia. Sim. Então foi um questionamento enorme. Tipo, meu pai, depois eu fiquei sabendo, né? Ele dizia lá em casa que eu ia voltar para Minas, que eu não ia dar certo aqui. Então, foi uma pressão enorme. Hoje em dia ele tá orgulhoso. Eu acho que é engraçada a nossa história, né? É um pouco parecida porque dificilmente uma pessoa, pô, eu vou ser corretor. Você cai na corretagem. Exato, cai na corretagem. E aí, ou você sobrevive, ou você sai, né? A gente sobreviveu e tá aí sobrevivendo. Sim. A minha família no início foi também, assim, ninguém me apoiou, pra falar a verdade. A única pessoa que me apoiou, acho que foi a minha avó. A minha mãe questionava muito no início, porque eu tinha um emprego onde eu ganhava um salário ali, conseguia me manter. E aí ela falava, não, você tá abrindo mão de um salário. Eu falo, mãe, eu não quero ter um salário, eu quero ganhar mais que um salário. E aí era sempre isso, você tá trabalhando de graça, isso não vai dar certo. E eu, calma. E ver o Rafael, né, foi muito importante para minha trajetória, porque eu já via uma pessoa que tinha dado certo. Já tinha uma referência. E uma amiga também que me indicou, eu já tinha uma referência de que as coisas funcionavam, né? Então eu sempre, não, confia em mim que vai dar certo. Eu sempre reforçava. E aí, quando ela viu a primeira comissão, né? E o primeiro presente. O primeiro presente mudou muita coisa. E eu acho que assim, é um processo natural, né? Eu não julgo, eu não acho que eles estavam errados em questionar ou achar que aquilo era loucura, porque, cara, se eu fosse pai, assim, meu filho que falasse que ia entrar num emprego que não paga salário, que o meu filho tá 4, 5 meses sem receber um tostão, tá me pedindo dinheiro emprestado. Eu falei, meu amigo, você errou. Isso aí. É de se esperar, né? E a corretagem, ela é muito isso, né? A corretagem, ela é muito de você se tornar um empreendedor antes de você definitivamente ser um empreendedor. A corretagem é você empreender dentro de uma outra empresa. Sim. Eu pergunto isso da família, porque no meu caso teve muito isso, né? A Larissa sabe, o Washington também, a gente já conversou sobre isso, com certeza. Meu pai é mestre de jiu-jitsu, eu era lutador de jiu-jitsu, corria vários campeonatos, e um belo dia eu cheguei falando, você é corretora, assim, foi o fim do mundo, né? Então, nada aí, a ver 45 dias depois, quando você faz a primeira venda e chega com dinheiro... muda tudo. Pra você foi rápido, né? Pra mim não foi tão rápido. Mas... pra ele foi bem rápido, pra gente foi mais complexo, porque 45 dias...
Nossa, teria sido um sonho. A cara. resposta já vem assim imediatamente. né? Não, e ainda mais o tempo passando cada Uhum. vez mais. O caso de vocês, por exemplo, hoje em dia, né? Da forma que a gente tá, isso aí, enfim. A gente sabe bem como a gente tá hoje, então Sim. Exato. os familiares hoje, graças a Deus, estão É. bem tranquilos. Super tranquilo. Agora, a gente vai ter bastante tempo aqui para falar sobre o período de corretagem, e vai ser bem legal, porque eu acho que é muito bom para os corretores verem, né, essa evolução, mas antes disso, essa transição de corretor para gerente. Como é que foi esse processo? Primeiro, antes, o que vocês pensavam sobre isso? Segundo, como é que foi definitivamente essa transição, o início? E hoje, como vocês olham para trás sobre essa mudança? Tá, vamos lá. Assim, essa transição de corretor para gerente, ela poderia ter sido muito tranquila, porque eu fui preparado por você, né? Durante, sei lá, um ano, onde eu ainda era corretor e ali eu fui me envolvendo muito nas negociações, cheguei a fechar alguns negócios, entre aspas, sozinho. Então eu fui me preparando, eu realmente fui lapidado ao longo de um ano para me tornar gerente. Então, assim, eu estava bem tranquilo em relação à minha capacidade para ser gerente. Mas a minha, digamos assim, a minha promoção, ela aconteceu no momento onde a gente estava mudando de empresa. É. Então a minha chegada a ser gerente, ela não foi só uma novidade por conta do cargo, ela foi uma novidade por conta da Geral, empresa, né? do ambiente e tudo mais. Então assim, foi um caos e no momento inicial eu realmente não achei, mas eu me questionei muito como profissional, como gerente. As coisas não funcionaram como eu imaginei que fosse funcionar. O que é normal, eu deveria ter Sim, me exatamente. preparado para isso, mas eu achei não. Eu já tô fechando algumas vendas aqui, mas eu tô fechando algumas vendas num ambiente super, digamos assim, equilibrado. Sim. Mudamos Confortável, né? confortável. Mudamos da empresa e todo um processo caótico e eu agora sou gerente. Então, essa mudança ela é muito abrupta e me causou ali um certo desespero e eu me questionei muito. E esse momento dentro da minha carreira profissional são dois momentos muito assim traumáticos para mim na minha carreira profissional. Foi quando eu mudei de empresa e foi quando eu me tornei gerente. Que foram os dois momentos onde eu mais me questionei e onde eu mais sofri, sabe? Sozinho, chorando em casa, olhando pro teto. Será falei, que é isso "Caraca, mesmo, né? Será que eu fiz a escolha certa? e sim, foi realmente. Eu coloco dois momentos da minha vida, na minha trajetória profissional, assim, no mercado imobiliário, é isso. Uma é a mudança de empresa e a outra é quando eu me tornei gerente. Então, assim, foi muito difícil para mim, aquele momento inicial ali. Eu me questionei muito nas primeiras vendas perdidas, onde eu entendia que, poxa, eu podia ter sido melhor, e realmente eu podia ter sido melhor, mas, assim, eu devia ter sido talvez um pouco mais empático comigo mesmo, de Você falar, tava cara, faz começando, né? parte, você tá num processo Isso de aí. aprendizado e tudo mais. Mas enfim, essa mudança aí de corretor para gerente, me questionei muito. Você trabalhar com os corretores que eram corretores junto com você, e aí eles olharem para você agora e te enxergarem como gerente também é complicado. Então, assim, o início dessa transição aí, ela definitivamente não foi nada fácil. Então demorou um tempinho até eu conseguir criar a minha própria confiança em mim mesmo para a coisa seguir. Fechar os primeiros E negócios. antes da gente passar para Larissa, hoje, você olhando para trás e olhando esses períodos, hoje você como gerente com a tua equipe formada e você como o gerente campeão do primeiro trimestre da empresa, Sim. olhando para trás, olhando essas dificuldades e estando na posição já de gerente, como é que você enxerga isso? Eu acho que foi exatamente assim que deveria ter sido mesmo. Eu acho que se fosse diferente, se eu tivesse dado muito certo logo, o meu Ficar confiante orgulho, demais e a minha talvez. confiança, exatamente, a minha confiança excessiva não teria me feito amadurecer ao ponto que eu cheguei hoje, assim. Obviamente que a gente sempre tá melhorando, mas essas pancadas ali, cara, São me fizeram importantes, né? ser humilde, entendeu? Porque tinha muita coisa ali que realmente eu deveria mudar, deveria melhorar. E se eu não tivesse perdido aquela primeira venda de 6 milhões, eu não teria mudado, não teria melhorado. Não teria te escutado, por exemplo, com alguns conselhos. Tu sabe como eu sou cabeça dura. Verdade. Como eu tenho as minhas convicções, eu sou difícil de mudar. Então, se eu não tivesse apanhado no começo e mudado lá, talvez hoje eu nem seria mais gerente. Sim, sim. Isso É aí. verdade, Entendeu? total. Com excesso de confiança. Exatamente. Né? Ia te sabotar. Exatamente. E você, Lari? Cara, eu não queria ser gerente, né? Eu não queria ser gerente. Ali. Eu realmente não queria ser gerente. Eu tava. E eu não tava muito feliz como corretora, porque eu acho que depois de um tempo, assim, que você tá na corretagem e naturalmente você se torna um gerente, né? Você ganha confiança, você faz muitas vendas, você começa a fechar seus próprios negócios. Então,
eu já era gerente não querendo ser gerente. Chegou a hora que... Então, depois de algumas conversas com o Rafael e algumas, né, conversas com o Washington também, né? Eu falava, cara, isso não é pra mim, é muita responsabilidade, ter que lidar com, não só com as minhas vendas e com as minhas, como é que eu posso dizer? Com as minhas expectativas, lidar com as expectativas do outro, pra mim, é algo que é muito importante. E depois de muitas conversas, eu aceitei, né? E eu acho que foi muito marcante pra mim, porque eu vinha conversando com você, né? E aí você falou assim, conversei com a equipe. Aí eu falei, conversou com a equipe? Que equipe? Aí ele, a sua equipe. Eu falei, como assim minha equipe? Todo mundo gostou muito. Todo mundo quer ser da sua equipe, o Roberto, a Zen. Eu falei, mentira. Aí o Rafael falou, é verdade, eles acharam o máximo. Eu falei, cara, então... são alguns corretores que eram da equipe do Rafael, que vieram para minha equipe, que são corretores excelentes, assim, acreditarem no meu potencial, isso me deu muita força para eu também acreditar em mim, sabe? Sim. Então, eu acho que foi nesse momento que eu falei, cara, eu acho que é o momento para eu me tornar gerente. Quando eu vi que as pessoas acreditavam no meu trabalho, porque às vezes é difícil, né? Você mesmo acreditar, assim, olhar pra você e falar, eu tô pronta, tô preparada. Não, essa autoconfiança é complicada. E a gente sabe que a Larissa, ela tem uma É, questão, né? Ela, exato. a gente de fora, a gente enxerga ela como uma pessoa incrível. Completamente diferente E de ela ela. tá ali, não vai dar certo, não vou conseguir. Exatamente. Pô, então, assim, foi muito bom, né? No começo foi difícil exatamente por essa questão. Você liderar pessoas que trabalhavam ali junto com você, eu acho que é um grande desafio, né? Mas foi incrível, os corretores me ajudaram bastante também nesse primeiro momento, o Rafael também, né? Sempre dá esse suporte. E, cara, hoje em dia eu vejo que ser gerente é para mim, né? Liderar pessoas, lidar com essas expectativas dessas pessoas, realmente é um desafio que eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto de estar ali, conversar diariamente, dar conselho, fechar as vendas, enfim. Eu acho que era um desafio que eu não queria, era uma coisa que eu não queria, mas eu gostei até. Até que eu tô gostando. Livre, espontânea pressão. Isso. Às vezes é necessário. Não, e na época da Liv também, a gente lembra que tinha uma coisa dentro da empresa, né? Que falava que todo mundo que entrava começava a aprender já com a Larissa. Então ela já tinha muito... Exatamente. Tu tinha, só que de uma maneira muito informal. Exatamente. A Muito pessoa orgânica sentava ali do meu lado, eu dava uma ajudada e aí a pessoa seguia. Ela foi minha professora, né? cara, na captação, de várias coisas. Mas é difícil, né? Você olhar pra si e ser confiante. Hoje em dia, eu acho que eu melhorei muito nesse aspecto da confiança. Muito. Ainda tem muito pra melhorar, mas eu acho que tá aí, né? A gente vai construindo. E agora, é a mesma pergunta que eu fiz pro Washington, né? E agora, hoje, você com a tua equipe consolidada, Lala Gang, preparada para qualquer coisa, vendendo horrores, inclusive no dia seguinte de ter fechado uma venda de 14 milhões com comissão de 5%, num dos prédios mais icônicos de São Conrado, da Orla. Olhando para trás que você não queria ser gerente, que você precisou ser convencida, até promessa financeira teve que ter, deixa assim, ó. Nem precisou ser cumprida. Nem precisou ser cumprida, exatamente. Como você vê isso agora, olhando para trás? Cara, eu acho que se eu soubesse que seria assim, apesar dos desafios, né? Porque eu acho que sempre tem desafios, não é fácil. Nenhum momento foi fácil. Eu acho que, apesar de todos os desafios, eu teria até sido antes gerente. Eu teria aceitado essa proposta antes, porque realmente eu vejo que antes era por mim. E eu fazia por mim ali e estava tudo certo. Agora, fazer pelos outros, ver que você é responsável ali por uma expectativa, ou, poxa, um corretor seu precisa muito. O caso da Cláudia, por exemplo, que foi a primeira venda dela. Você vê que você consegue ajudar as pessoas a realizar, né, sonhos, realizar vendas, realizar coisas grandes na vida delas, assim, é surreal. Não tem palavras para mensurar o sentimento que isso traz, né? Cara, tu tocou num ponto muito importante, que eu acho que talvez uma das coisas mais incríveis da vida é você se sentir útil para outra pessoa. Exatamente. Não é só mais por você. Né? Porque assim, você conquistar os seus sonhos é incrível. É do caralho. Muito foda. Mas você entender que você contribuiu, mesmo que seja pouco, mas contribuiu para que o outro consiga alguma coisa,
de benefício na é, própria vida, isso é muito exatamente. foda. E só sendo gerente a gente consegue perceber isso. É, Porque sendo isso. corretor, beleza, a gente tá ali trabalhando em conjunto e tudo mais, Sim. mas sendo gerente você efetivamente contribui para que o seu corretor seja melhor. Isso é realmente, isso você é tocou num muito ponto bom. importantíssimo. A gente Isso não consegue. tem dinheiro que pague. Não né? tem, Exatamente. não É tem. assim, é uma sensação indescritível, né? Você Sim. saber que você foi útil Sim. e mudou, de certa forma, a vida daquela pessoa ali, mudou, ajudou em Sim, um sim. sonho, né? Numa realização, Sim. é um sentimento único. Que Muito só, eu acho que como gerente, o diretor, enfim, você É, consegue exato. Consegue ter ter essa sensação. É Muito bom, muito bom. E, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Agora uma pergunta já mais, né, um momento mais delicado. Ah, Naquela transição que a gente fez junto, né, da Live para a VEG, hum, a gente ali passou por muitos desafios, né, muitas dúvidas, né, muitas. sobre muitas incertezas. Qual foi o momento ali dentro, viramos a VEG, qual foi o momento que vocês viram que, beleza, aconteceu, beleza, é real, deu certo? Qual foi esse momento? Essa virada de chave? Caraca, eu Pensa acho aí. que é difícil. É porque são tantos momentos, né? Eu acho que é a junção de vários momentos, cara. Vários momentos. É difícil eu definir uma data, uma situação específica. Você Eu consegue penso no pensar momento. Consegue Eu acho que pensar? Ah, no novo escritório. Quando tá, pra gente do Leblon, sim, é, sim, sim. o A novo mudança de escritório foi é. bem Tipo, impactante. a gente estava naquele outro escritório que era menorzinho e tal, a gente Ah, estava tentando ali, e aí foram saindo as primeiras vendas. Eu acho que no novo escritório a gente viu que, cara, deu certo. A gente está é, caminhando para é, construir coisas grandes aí, porque era um ambiente melhor, sim, sim. né? Foi um investimento por parte da VEG também. Então, A gente para mim, eu percebeu acho que foi isso. que a empresa acreditou na gente, né? Porque assim, Isso. assumiu o compromisso de pegar um novo escritório muito maior, com um custo muito maior, para essa galera, é dizer assim, galera, eu entendo, eu acredito em vocês, eu sei que vocês, né, vão dar certo. Eu acho que realmente esse momento da transição de escritório foi... fez, eu acho, talvez assim, a virada de chave pra gente acreditar que a gente realmente era um escritório de alto padrão, que a gente realmente dava conta do recado. Eu acho que realmente esse momento aí foi um divisor de águas pra gente no geral. E que realmente foi um divisor de águas para a empresa, né? Porque no mês que a gente colocou o escritório, a gente, foram 3 meses seguidos de uma vendas, produção estratosférica. E aí teve o coquetel também, que eu acho que foi a gente olhar ali para todo mundo se preparou muito, todo mundo... Assim. Eu acho que foi assim, realmente, na mudança de escritório e no coquetel foi, cara, a galera ama a empresa, todo mundo ali tava amarradão de estar na empresa, no coquetel, todo mundo se divertiu muito. E eu acho que na mudança de escritório e no coquetel foi exatamente isso, cara. É aqui. Tá todo mundo confiando muito, tá todo mundo acreditando muito e vai dar certo. E a gente tinha batido uma meta, né? Então, cara, eu acho que esses dois momentos foram bem ele é impactantes. quase inconsciente, talvez, porque, obviamente, a gente não fez tudo aquilo pra virar a chave da empresa, no geral. Não, mas Mas aconteceu né? E aquilo ficou no inconsciente da galera de que a gente era capaz mesmo. É aquela coisa que você toma uma decisão, você coloca um passo à frente antes mesmo daquilo de fato ser real. Sim. Tipo, você joga e fala, cara, bora, vai dar certo. Eu acho que foi mais ou menos isso. A empresa acreditou na gente, enfim, no processo, e a gente se sentiu responsável, né? Vamos lá, agora a gente tem que dar conta. Não, e a gente passou por alguns. O início ali foi muito conturbado. Muito né? conturbado. Porque a gente começou a trabalhar, né? A gente fez a transição e foi trabalhar e não tinha nem nome, não tinha nada, mas tinha 20 pessoas ali unidas e. Cara, essa parada de não ter nome. Sério, isso é absurdo. Sério, você ligar pro cliente e falar. A gente fechou alguma venda sem A gente fechou a primeira venda, a gente fechou. A gente ficou trabalhando um mês quase sem nome até definir não, o cara. assim, sabe qual era o nome? Era você. Meu nome é Washington, cara, e é isso, eu vou te ajudar. Eu lembro que às vezes lá no Leblon já a gente descia ali, né? Pegar as bicicletas e a gente se olhava e falava, cara, será que é isso mesmo, Washington? Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Porque naquele momento não tava tudo bem, né? Assim, tava tudo a gente tava trabalhando, mas a gente abriu mão de algo que a gente tava bem, de um momento que a gente tava super bem, para poder fazer outras coisas, né? Você com a gerência, eu também um pouco depois. Mas eu acho que
A gente sempre se questionou nesse começo, né? Se olhava ali e falava, cara, será que é isso que a gente tem que fazer? A gente Né? se Lembra perguntou disso? muito. Eu tive muitas conversas com a Larissa lá sim. embaixo. Washington, eu acho que a gente tá fazendo besteira. Sim, sim. Eu Cara, acho que eu a gente acho tá que a gente se fazendo precipitou um merda. pouquinho. A gente podia ter esperado mais um aninho só. Podia ter se capitalizado Mais um mais pouquinho. exato, Caraca, exato. meu dinheiro tá acabando. O dinheiro tá Então, acabando. realmente, eu acho que essa característica nossa de se questionar tanto, que às vezes parece ser ruim, que é essa falta de confiança e tudo mais, ela tem um você tem quê o pé no também. chão, né? Você tem o pé no chão. Eu acho que é o pé no É chão. importante. Sim, eu acho que isso é importante. E essa autoavaliação o tempo todo, todos os dias, de Sim. se perguntar, cara, eu tô fazendo a coisa certa? É esse o caminho? Tá dando tudo? Você sabe, porque às vezes se a pessoa for muito Autoconfiança. uma confiança exagerada, ou se conformada com a situação, ela não se questiona e não melhora. Então a gente se perguntava, várias vezes a gente desceu, ficou ali na calçada, ali na Ataúfo de Paiva, se perguntando, cara, é isso mesmo? Então eu acho que isso também foi importante, faz parte. Claro. Não, eu, nesse período, assim, eu não lembro de quantas vezes alguém chegou em mim e falava assim, mas Rafa, você tem certeza? Você sabe o que você tá fazendo com certeza? Aí eu só falava absoluta. Vai dar tudo certo. Ele não sabia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Confia. Assim, você tava tentando se identificar Falando pra você mesmo. Exatamente. Vai dar certo. A gente já sabia. E aproveitando, né, que a gente entrou nessa parte, né, mais delicada e tal, e que é maneiro, né, porque você depois que você alcança as coisas, olhar pra trás e ver que não foi fácil é bom. Ótimo. Porque se você olha pra trás e vê que foi tudo fácil, não tem a mesma graça, né? Não tem. Então, aproveitando esse tema, nos dias fáceis, né? O dia que você faz uma venda de 14 milhões, o dia que você faz uma super venda que você cansou de fazer várias aí, esses dias são fáceis, né? Você fica feliz, você sai pra almoçar sorridente, você leva um corretor pra almoçar. Mas e nos dias ruins? Nos dias que cai uma venda, nos dias que você não tá bem, o que vocês, como corretores experientes, né? Vamos sair um pouco da cadeira do gerente, corretores experientes. Ou até gerentes falando para suas equipes. No dia ruim, onde que vocês se apegam assim para conseguir continuar? Tendo passado por tantos momentos difíceis, o que vocês fizeram para vocês conseguirem andar para frente? Eu acho que olhando para a própria história, né, pro próprio percurso que você passou, das vezes que foram muito difíceis, mas das vezes que foram muito, muito boas, assim, olhar para trás, eu olho muito para trás, talvez até demais. Então, eu penso assim, não tem como ficar pior do que era. Exatamente. Não tem como ficar pior. Esse cara, olha de onde eu vim, tá de onde ruim, eu mas saí. será que tá ruim mesmo? Né? É. Eu acho que é mais por esse lado de você entender exatamente onde você tá hoje. Porque há alguns anos atrás era bem pior. Sim, né? sim. Eu vou por... E assim, no meio de toda uma situação muito boa, acontecem situações ruins e você consegue superar elas. Então, quando eu olho pra trás e falo, cara, eu passei por vários momentos muito difíceis onde eu me questionei como gerente, como corretor, e ainda assim, depois que passou isso, ou seja, na vida tudo é passageiro, depois que passou esse momento, eu tive uma super venda, eu tive uma situação super bacana. Então, se nesse momento eu, como gerente, perdi uma negociação, um corretor meu estava esperando um negócio fechado e não aconteceu, e é o que mais acontece no mercado imobiliário, é a gente perder venda, eu olho para trás e falo, cara, depois daquela venda que eu perdi, que eu tava mal, tipo essa venda de 6 milhões, no começo da minha gerência, ia mudar a minha gerência, ia fazer tudo ficar mil maravilhas, e aí eu perdi e eu tava, cara, chorando em casa, sozinho, a gente conversou por telefone, tu lembra? Sim, lembro. E eu lembro que eu falei assim, cara, ia ser horrível, pra mim minha carreira tinha acabado ali. Alguns meses depois, eu tava vivendo no céu, tava tudo bem, uma equipe formada, fazendo dinheiro, vendendo. Então, quando acontece uma situação ruim, eu olho pra trás e vejo que eu passei por outras situações ruins ou piores exato. e eu superei. Então, essa aqui eu vou superar. Faz parte. Aí, aproveitando o embalo, então, primeiro o Washington, depois a Larissa. Qual foi o momento que você, assim, pensou realmente em desistir, abandonar? O teu eu até sei qual é. Não sei se vai falar o mesmo. E por que você ficou? Pô, tem alguns, que cara. Segurou? Caraca, tem alguns. Vou até tirar o óculos. Cara, alguns momentos eu pensei em desistir, e obviamente quase todos eles têm envolvimento de questão financeira, né? Sim.
E aí, um deles, com toda certeza, foi quando eu não tinha dinheiro para pagar um aluguel. Não tinha como falar, cara, eu vou chegar na minha proprietária e vou falar o quê? E nesse momento a gente teve uma conversa, tu me deu uma moral ali, que olhando pra nossa realidade hoje é até pequena, mas que naquela minha realidade era tudo que eu precisava. E vou falar até de valores aqui, R$2.000, cara. Contextualiza o ano, 2 fala meses, olha, tudo. R$2.000. Essa história é demais. 2022, né? A gente no início ali da Live, na empresa que a gente A empresa construiu não tinha feito juntos, uma venda ainda. nada. E eu tava sem condições de pagar aluguel, tava usando meu cartão universitário para passagem de graça e tava comendo um pãozinho seco de tarde, magro, 15 quilos a menos. E eu falei, pô, irmão, eu não tenho como pagar aluguel. Eu vou ter que parar de vir pro escritório, sei lá, eu não tenho o que fazer. E você me ajudou naquele momento ali com o que você tinha. Eu paguei meu aluguel e alguns dias depois tudo mudou. Então, naquele momento eu me questionei, sim, e pensei em desistir. Momentos antes disso, na outra empresa que eu trabalhava, eu também me questionei como corretor e falei, cara, eu acho que não é pra mim. Eu não consigo, não tenho grana pra poder comer, não tenho grana pra poder jantar. Eu tava almoçando arroz e ovo cozido. E eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Entendeu? E meus pais pressionando, a minha mãe ficando doente, porque ela tava preocupada comigo. Coisa de mãe é maluquice, né? Eu não contava pra ela, E mas ela sente. sabia, ela sente. sentia. A minha irmã me contou depois, falou, cara, a mãe sentia de alguma forma que você não tava bem. Sim. Por mais que você mentia dizendo que tava tudo certo, ela sabia que não tava bem. E quando eu vi a minha família, minha mãe preocupada, eu, poxa, ficando doente e já não tendo condições de comer direito, eu falei, eu tô num lugar errado, não é pra mim, não é pra mim. Então, esses momentos assim de muita dificuldade financeira, aonde não tinha o que comer ou como pagar o aluguel e ter a sua família te questionando dia após dia, falando, cara, tem certeza disso? Isso é pra você? E até alguns colegas de trabalho dizendo que, pô, acho que talvez não é pra você. Sim. Então, nesse momento, e vou dizer pra vocês, tá? Até como gerente. No meu início ali de gerência, eu fui questionado não só por mim, mas por pessoas que trabalhavam junto comigo também, de que talvez aquilo não era pra mim, a gerência. E eu pensei, cara, talvez não seja, talvez eu tomei uma decisão errada e pensava assim, cara, eu acho que é melhor voltar pra trás. Olha que loucura. Como gerente pensando em desistir. Então, nesse momento de muita dificuldade financeira e questionamento, tanto da família quanto das pessoas próximas, foi no momento que eu realmente pensei em desistir. E eu vou fazer antes de você responder, eu vou fazer um parênteses aqui de uma coisa muito engraçada. Quando você virou gerente, você estava passando por aquela primeira fase ruim, teve um camarada nosso que eu amo e a gente ama de paixão, que ele falou: Veloso, o que você tá fazendo com esse cara? Deixa o cara voltar pro salão, irmão. Deixa o cara é um corretor fenômeno, gerência não é pra ele. Eu falei, querido, faz o que você tem que fazer aí, se mete na sua vida e deixa que eu sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, meses depois, esse camarada, que a gente ama de paixão, veio conversar comigo sobre uma oportunidade na gerência inspirada em você, irmão. Olha que loucura. Olha como é que são as coisas, A irmão. vida é um absurdo, Olha né? como a vida é engraçada. Larissa, vai você. Eu acho que o momento que eu pensei em desistir, a gente sempre arriscou muito, né? Eu acho. Eu sempre que algo não estava bom, não por mim, eu acho que muito pelo Rafael, que ele vem trazendo essa coragem pra gente de arriscar Total, e de fazer. Se arriscar mesmo e talvez fazer coisas que você não faria se fosse só por você. E aí a gente mudou algumas vezes de empresa e algumas promessas não foram cumpridas. O Rafael abandonou uma gerência numa empresa que ele trabalhava para ir para uma outra empresa e eu fui junto com ele. E aí quando essa promessa não foi concretizada nessa outra empresa, a gente se questionava muito do que se aquilo que a gente tinha feito, se aquele passo que a gente tinha dado era o certo ou não. E muita dificuldade financeira também, muitos questionamentos, né? Porque eu acho que quando você tá sem grana e tá ali indo trabalhar diariamente, você se questiona muito. Será que isso é para mim? Será que é esse o caminho que eu tenho que seguir? E eu acho que foi nesse momento que... E você vê... Você vê tua vida, né? Ali, cara... Não tá acontecendo, você tá trabalhando, você tá se esforçando, e aí você acaba indo trabalhar muito mais desmotivado, então realmente as coisas não acontecem. Eu acho que foi esse momento de mudança ali
que me fez questionar muito sobre Sobre a se sua aquilo que carreira, eu né? estava fazendo era o certo ou não. Algumas vendas também que caíram, uma venda quase fechada, aquela de 7 milhões, que Cara, mercado ia imobiliário. mudar a vida, dobrada de 7 milhões, que ia mudar a Qual tu vida. vai naquela lá do Insta Livre? Aquela da eleição. É aquela que ela foi pra eleição. Nova Iguaçu. O Rafael chegou em mim e falou assim, irmão, não conta pra Larissa. Era sempre por baixo. Sempre quando eu ia viajar ou ia pra casa da minha avó, vocês inventavam alguma A gente coisa. chamou na sem sala me de reunião e contar. falei, irmão, não conta pra Larissa. Ela acabou de perder uma venda de 7 milhões dobrada. E eu não tinha nada. E ela vai só tinha surtar. E eu não essa. sei como contar isso pra ela. Tem coisas que tem que contar na hora certa. Não, tem coisa que tem um momento esperar certo. o momento Mas certo. assim, sobrevivi e eu acho que é isso. Cabeça né? boa, né? Nossa cabeça, Não, a gente tá nem, calejado. não é tão boa. Não era tão boa, mas Não, hoje passou em a dia ela ser. tá Tem que melhorando. ser, Tá tem que melhorando. ser, pô. E Tá vem bom. cá, quando você não, né, depois das partes difíceis, o que que te fez não desistir? O que que te fez? Qual foi a coisa mais forte, assim, que te falou, não, vou continuar? Cara, eu acho que você, principalmente, dá muita segurança pra gente. Toda vez que eu me vejo perdida, toda vez que eu me via perdida e pensando em desistir, eu acho que também é o caso do Washington. O Rafael sempre traz algumas boas soluções, né? Sim. Então, primeiramente, você segurando a gente ali, de certa forma, Verdade. sempre segurando a gente e falando, cara, calma, vai dar certo. É a sua palavra ali de conforto e os meus próprios objetivos, assim, olhar e falar, cara, eu já tô nessa profissão já tem, sei lá, 3, 4, né, na época, 3, 4, 5 anos. Se eu sair agora, tudo que eu construí, Vai por Pô, agora. Vai por água nadei, abaixo. vou morrer na praia, pô, o loucura. que eu vou fazer? Principalmente isso. O que eu vou fazer? Isso aqui eu já sei fazer. Pode não estar dando certo agora, mas em algum momento deu certo e eu sei que pode dar certo. Sim. Então, eu acho que é isso. Saber que esse trabalho dá certo, ver que acontece para mim e para outras pessoas. Eu acho que é basicamente isso. Você saber que vai dar certo. Você só não sabe quando. Mas eu Você acho que ter a você... paciência de entender que existe um processo. Sim, sim. Não, mas eu acho que assim, o ambiente que a gente tá, a empresa no geral, o Rafael junto com a gente, mesmo lá no início, com poucas pessoas e tudo mais, pra mim, no caso, foram 2 motivos principais. Eu acho que o primeiro é esse, com certeza, de olhar para o ambiente e falar, cara, aqui eu tenho chance. Não, porque quando você olha pra uma empresa e fala, cara, aqui eu não tenho chance, ninguém tá olhando Aqui pra a coisa mim, não acontece. ninguém me enxerga, ninguém tá aqui por mim, não tá acontecendo nada, não tem o que fazer, não, beleza. Mas a gente tinha um ambiente desde sempre muito saudável pra isso. Então essa é a primeira coisa, com certeza, que me fazem, cara, por mais que seja difícil, eu falei, caraca, não vou parar. E o segundo motivo é que eu olhava pro mercado imobiliário e era a única saída que eu tinha pra minha realidade financeira. Sim. Que eu olhava e falava, cara, não adianta, beleza, eu vou me formar em biologia, mas eu não vou conseguir ter esse all-in, ter esse pulo, essa mudança. Eu olhava e assim, e meu sonho, todo mundo sabe que meu sonho é ajudar a minha família, estar lá em Minas, poder fazer o que eu puder por eles, mudar a minha vida, minha realidade. Eu acho aqui que no esse Rio. também é um dos motivos da gente não desistir, né? Tipo, olhar A nossa ânsia de vencer, de coisas de grandes, conseguir. ela é tão intensa e ela exige tanto que, assim, eu olho pra... Beleza, se eu sair do mercado imobiliário, aonde que eu vou me encaixar e que vai me entregar aquilo que eu tô sonhando? Não tem. Então eu tenho um ambiente que me proporciona isso, pode me proporcionar isso, e eu tenho uma vontade muito grande. Então, é isso que faz você não desistir, mesmo quando tá tudo dando tão certo. O mercado imobiliário também, ele muda as tuas concepções, né? Financeiras, os teus sonhos, as tuas metas. As tuas metas, exatamente. Ele te permite sonhar muito mais, né? O mercado imobiliário, ele tem muito disso. Agora, um negócio legal. Aqui na câmera 3. Na câmera 3. Se você pudesse mandar uma mensagem, você primeiro. Se você pudesse mandar uma mensagem... e eu vou contextualizar, tá? Sei. Para aquele Washington de 2022. Não chora não. Aquele magrinho, 77 quilos, Caralho. chegando lá na Live, nervoso, crise de ansiedade, o almoço do pão com ovo. Lembra disso? Lembra disso? Ele tá colocando ovo. Lembra disso? Não tinha ovo não, cara, é só pão. O que você... Aquele dia que a gente foi comer a carne de sol, você falou, não tô com fome não. E não, aí, para, que eu vou chorar. Na câmera 3, qual mensagem você daria para esse Washington? Tá. Cara, eu falaria, né, no caso, pra ele que você não é um erro, primeiro,
esse questionamento, né? Essa questão, enfim, você não é um erro. E por mais que seja um momento muito delicado, de muito sofrimento, Deus ainda enxerga você, cuida de você. E uma coisa muito interessante também é não passe por isso sozinho. Não tente carregar esse peso sozinho. Divida ele com as pessoas mais próximas, com seus amigos, que vai ficar tudo muito mais leve. E que isso é passageiro, que isso vai passar, né? Então, o que eu diria para esse cara nessa época é que ele não era um erro, não era, obviamente, uma pessoa fracassada, por mais que a circunstância era assim, e que ele pudesse dividir isso com seus amigos, com as pessoas mais próximas, que foi uma questão que eu não fiz, que se eu tivesse feito, teria sido menos pesado, teria sido mais leve, e que aquilo ia passar, e que aquilo não era eterno, que em algum momento aquilo eu ia conseguir superar. Então, se eu pudesse, enfim, aparecer para mim naquele momento, o que mais me angustiava é que eu me sentia sozinho, que eu não dividia as minhas questões, por mais que eu tinha pessoas incríveis do meu lado, eu não dividia, e que aquilo simplesmente era só um momento, não era uma definição de vida, enfim. E essa mensagem que eu passaria para mim. Porra. Emocionou, hein? Tem que olhar ali pro pessoal de fora, que isso aí pegou. E você, Larissa? Se você calma que eu vou contextualizar. Vou contextualizar. Você acha que eu vou te aliviar? Cara, eu não chorei. Você acha que eu vou te aliviar? Porra. Se você pegar, olhar pra trás, né? Aquela Larissa ali de 2022, ou até aquela anterior, né? A lourinha do cabelo. A lourinha do cabelo Como é que era? Passava no cabelo pra ficar mais louro? Sei lá. Cabelo de água oxigenada, lourinho amarelo. Aquela Lourinho de praia. aquela Larissa da praia, aquela Larissa que chegou ali na Live, quando a Live tinha 2 pessoas e era meia mesa no escritório emprestado. Naquela Live ali que a gente chegou e não tinha nem opção na empresa, não tinha lead, não tinha nada, era só um sonho maluco. Hoje, essa Larissa, líder de uma equipe, campeã em 2025, recém-chegada de uma venda aí de 14 milhões, novo recorde da empresa. Qual mensagem você passaria para ela? O que você diria para ela? Cara, eu diria para ela confiar nela mesma, porque... Para lá, né? Para ela. Confie em você mesma, você é muito forte, muito mais do que você imagina. Diante de todas as coisas que já aconteceram na sua vida, você é muito forte. Pensar muito nos outros também te faz crescer muito. Ser essa pessoa empática. Nunca deixe de ser essa pessoa que pensa nos outros e pensa em você também. Confie em você, acredita em você, que tudo vai dar certo. Você é forte. E você conseguiu, né? Muita coisa. É isso. Conseguiu e vem conseguindo cada vez mais. Né? Emocionou. Então, tem que dar um... Vamos falar de mercado um pouquinho? Vamos lá. Então, vamos lá. Estamos com 2 gerentes feras aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho de mercado também, que história e emocional é importante, mas a gente está aqui também para falar de mercado. Também. Com certeza. Vamos lá. O que vocês estão vendo hoje no mercado, pela experiência de vocês, pelas negociações que vocês estão tocando, o que vocês têm observado que por exemplo, uma percepção errada dos clientes, assim. Por exemplo, os clientes estão chegando para negociar, ou estão chegando para visitar, ou estão chegando para fazer uma proposta de uma forma que não é adequada. Um erro que os clientes estão o pensamento do cliente não está de acordo com o que o mercado oferece hoje. Assim, eu não. Ultimamente, assim, nas últimas semanas, talvez um pouco menos, mas eu vejo que a gente passou por um período longo de clientes extremamente agressivos em termos de propostas, assim, imaginando que, obviamente, no Brasil, na questão cultural, a gente tem uma prática de barganha, de negócio, beleza, o imóvel tá 3 milhões, eu vou oferecer uma oferta. Então, essa é a questão. 2.100. Vou oferecer 2.100? Não vou. Eu vou oferecer uma 2.800, 2.750. Isso é normal. O que a gente passou um período longo foi sem ter esse senso. Não tem senso. Assim, eu vou fazer uma proposta completamente fora da realidade, 2.100, 2.300 e assim, é isso aí. Sim. E assim, a gente apanhou um tempo assim, falar, cara, não é assim que funciona, beleza. Alguns clientes acabavam aceitando ali pela necessidade, né? É. Mas eu acho que o mercado vem se reeducando, né?
Acho que é exatamente as isso, se pessoas- reeducar mesmo. As pessoas estão um pouco mais conscientes na hora de fazer proposta. Voltar a estar E eu acho consciente. que além das pessoas, a gente também não tem recebido muito bem esse tipo de proposta, né? O corretor, ele Você- tá ali. Tipo, você chegar pro corretor e falar, cara, que proposta é essa? Você falou pro cliente que isso não é impossível? Sim, Se coloca Sim. no lugar do proprietário. sim. É um imóvel Sim. que você trabalhou uma vida inteira para comprar, para conquistar, e aí você tá oferecendo R$500 mil a menos, baseado em quê? Isso, Então, eu acho que a gente tá- qual motivo? Qual motivo O da corretor, sua... ele participa ativamente da educação do mercado. Sim, sim, sim. É. É, Eu é acho muito que os importante clientes isso. também estão um pouco mais educados, assim, nesse sentido de fazer proposta. Às vezes a gente ainda recebe algumas propostas indecorosas, mas que Sim. é natural, né? A gente tá aí De pra vez em quando isso. surge, mas é bem Mas menos eu do acho que que tava... bem menos é. do que tava alguns meses atrás. Mas é bem legal essa postura ativa do corretor falar pro cliente assim, fulano, essa proposta, ela não cabe. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente conseguiu educar nossos Educativo. corretores Sim, ao ponto sim. deles terem essa coragem de chegar e falar, essa proposta que você está imaginando fazer, ela não cabe. funciona. Então, acho que antes de chegar na gente, nossos corretores estão começando a dar uma... Nivelar. Isso, exatamente. E isso influencia não só na educação do mercado em geral, mas também no próprio resultado do corretor, né? Porque ele Sim, se coloca de sim. uma Não, e maneira que ele não vai setar as gastar energia à toa. expectativas também. Cara, eu tô levando uma proposta pro meu gerente, uma proposta super agressiva. Eu sei que talvez essa proposta não pode passar. Entendeu? Eu acho que assim, receber a proposta não é receber a proposta por si só. Ela é você trabalhar ali, né? Exatamente, esse valor, trabalhar uma enfim, proposta, trabalhar ou seja, o cliente. organizar, montar uma proposta junto com o seu cliente, você corretor, É. e a partir disso você levar para o seu gerente. É. Não é só ouvir e repassar, né? Até porque a proposta pura, o número jogado ali, não serve de Não, nada. não porque serve de nada. Não vai virar uma venda. Exatamente. Falando de Leblon, falando de Ipanema Leblon, né? Que é a nossa área ali principal. São os bairros talvez aí mais valorizados do país, com certeza entre os cinco. Sim. Como é que vocês estão enxergando hoje o mercado nesses bairros? Tá aquecido? Não tá aquecido? Tá se formando uma bolha? Como é que vocês estão vendo o mercado Ipanema Leblon nesse momento? Aquecido, cara, muito aquecido. Eu vejo que o Leblon, ele chegou talvez, tá? No momento agora, no teto de preço. Acho que ele veio inflando o preço durante um tempo e chegou no teto. Ipanema ainda tá no momento ainda de valorização, tá? Isso. Mas o Leblon acho que chegou no teto. Hoje a gente tá com o Leblon em torno de 27 mil metros quadrados. Eu acho que Chegou- não tem também muito para onde crescer, né? Ipanema tá tendo essas construtoras que pegam prédios antigos e acabam fazendo retrofit ali, criando coisas maiores, mas no Leblon eu sinto que esse caminho vai mais para estúdio, para imóveis menores. Você não concorda? Sim. Tá tendo até um movimento de estúdio no Leblon que tá gerando uma certa discórdia entre os moradores. É verdade. Mas assim, a valorização do mercado do Leblon, ela chegou no teto. E eu vejo até algumas pessoas, ou que moram, ou que pretendiam morar no Leblon, migrando ali pra Gávea, Jardim Botânico, Lagoa. Sim. Lugares mais tranquilos, Fonte da Exato, Saudade. e com valor um pouco mais acessível, digamos assim. Mas assim, o Leblon é o Leblon, e sempre será o Leblon. Acho que o metrô pode ter muito a ver com isso também. Metrô, com certeza. Tá abrindo o metrô na Gávea, então tem essa situação também. Mas o Leblon, eu sinto que ele chegou no teto, e tem muita gente que não tá comportando esse teto, que é 27 mil metros quadrados. É um valor muito expressivo. Sim. Então tá gente migrando ou para a própria Ipanema, que também tá ali, digamos, na corrida, quase assim, pareada com o Leblon, tá? Você pega o quadrilátero de Ipanema, hoje ele tá praticamente... Totalmente. Ou às vezes ele fica acima do Leblon, em certos casos. Do lugar, verdade. Então assim, eu vejo um bairro que nunca vai perder a sua magia, o seu encanto, que é o Leblon. Então, vai continuar se valorizando de uma maneira talvez um pouco menor, porque eu acho que ele inflou durante um bom tempo e agora vai dar uma estabilizada. Sim. Ipanema ainda está em crescimento, mas eu acho que os bairros adjacentes, que é Gávea, Lagoa e Jardim Botânico, acredito muito vai na crescer. Fonte da Saudade. Fonte da Saudade Também. 4 vendas. Também, 5 né? vendas. Também a sequência da dona da mas capa. eu acho Pô, que- aqui eu espero hoje ter uma visita na Carvalho. vai sair, Terá uma proposta. Já pode fazer o Se Deus contrato. quiser, eu vou entrar nesse fluxo também. Eu acho que o Rio de Janeiro tá muito valorizado, né? Eu acho que o Brasil assim, tá em alta, né? o Brasil tá em alta. O Rio de Janeiro tá no hype, né? Vamos dizer assim. Total. Todo mundo quer vir para o Rio de Janeiro, todo mundo quer estar no Rio de Janeiro, todo mundo quer ter um lugar no Rio de Janeiro. E ter um imóvel no Rio,
hoje em dia é uma grande vantagem, Com né? certeza. Esse Grande imóvel, vantagem. esse imóvel, independente de ser no Leblon, Ipanema, Jardim Botânico ou Gávea, ele não vai desvalorizar. Não, Dificilmente. Não vai. É um Dificilmente. investimento sem... Alta rentabilidade. Assim, é risco quase zero de você falar, cara, eu vou colocar o meu dinheiro no imóvel e será que ele vai ter algum tipo de valorização? Pô, é óbvio. É óbvio. É evidente. É E o Brasil, evidente. você falou muito bem, o Brasil tá muito em alta. Exato. Todo mundo olha pra cá e principalmente pro Rio de Janeiro. Totalmente. Pra Zona Rio de Sul, Janeiro né? tá no hype total. Não, total. E quando você vai comprar um imóvel, você tem que procurar um corretor, Sim, uma imobiliária. sim. E aí, aproveitando esse gancho, o que diferencia uma imobiliária normal de uma boa imobiliária para se trabalhar? E dentro dessa pergunta, o que a VEG tem de especial para os corretores, para o nosso turnover ser tão baixo, para os corretores se sentirem tão parte, tão pertencentes e tão bem assessorados e estruturados para permanecer, na visão de vocês? Ó, sem puxar saco, tá? Mas eu vou dizer que um dos motivos, por exemplo, primeiro respondendo a sua pergunta do o que torna uma imobiliária um lugar mais, digamos assim, prazeroso de se trabalhar, é um ambiente mais saudável, um ambiente um pouco mais humano. E essa menina que tá aqui, a Larissa, ela tornou a nossa empresa muito mais humana, porque desde o início ela teve muito presente ali nos detalhes mínimos do dia a dia. Sim. Se tem alguma coisa que eu posso dizer que eu gostaria de aprender com a Larissa é justamente essa humanidade e essa sensibilidade de olhar para o dia a dia e ver detalhes pequenos que muitas vezes passam batido pelo olho da maioria das pessoas. Sim. E você consegue enxergar que pode melhorar, tem que ajustar, tem que trocar, tem que fazer, não sei o quê. E esse ambiente bem mais humano, né? não hostil, que é o que acontece na maioria esmagadora das imobiliárias, Sim. principalmente de imobiliárias maiores, que é um ambiente onde você não é ninguém, você é só uma peça ou um Sim. número. Na nossa empresa, você não é um número, você não é uma peça, você é uma pessoa que eu sei o seu nome, eu sei a sua história, eu sei Essa o porquê que você tá ali. proximidade, né? Eu acho que assim, esse contato direto com o dono da empresa que é Sim, você. exato, você chega lá em Por cima. exemplo, às vezes a pessoa tá, cara, não sei o que eu faço da vida, um corretor. Não a gente, vamos dizer, um corretor ali. Ele tem acesso direto a Sim, você, total. a mim. Pode chegar então, pro Rafael e falar, cara, eu não tô exato. gostando disso. Eu acho que esse contato direto, né, com as pessoas que tenha, de certa forma, alguma influência nas regras ou na empresa, né? A gente sempre escuta muito as pessoas, Sim. o que as pessoas estão pensando, o que os funcionários estão pensando, o que eles, aonde eles almejam chegar e as oportunidades que a gente constrói junto com eles, né? Eu acho que a gente olha para todo mundo ali na VEG como pessoas. Todo mundo tá no mesmo lugar. Ninguém Sim. tá acima de ninguém. Sim. A gente conversa muito, a gente escuta muito, a gente tem muitas oportunidades. A empresa oferece Total Pass, a empresa oferece, né, várias coisas ali, bônus, premiação para os gerentes, para os corretores e o ambiente de trabalho, que é o principal. Eu acho que o que me afastou das outras imobiliárias era essa competitividade, essa Deslealdade. A competitividade saudável é legal, né? Exatamente, a deslealdade isso, de você chegar num lugar e você não ter. Eu acho que na VEG a gente fala e brinca que a gente é uma grande família. E realmente, às vezes as pessoas olham, nossa, família. Mas a gente é uma família. A gente se preocupa com o outro. A gente chega lá, poxa, o que você trouxe de almoço? Você quer isso, né? A gente Sim. é muito coletivo, é muita coletividade, é muita amizade, é muita, né? Eu acho que o que faz realmente as pessoas estarem ali é essa humanidade. Humanidade, né? total. Esse senso de humanidade, de pertencimento. Parece pequeno, cara, mas assim, quando eu Não saí da empresa é. que eu tava antes e vim trabalhar com vocês, na nossa outra empresa que era a Live, uma coisa que me impactou de primeira, assim, e foi no primeiro dia, tá? Não Que foi era seu aniversário. Que era meu aniversário. Que foi, e eu fiquei nesse dia, uma sexta-feira, meu aniversário, fiquei até, sei lá, 8, 9 da noite lá trabalhando pra, enfim, cadastrar os imóveis e começar o trabalho. Foi o que eu senti que naquele mesmo dia eu lembro que eu saí com a tua irmã e com o Leandro. E a gente foi captar o imóvel e eu lembro naquele dia, a gente conversando, eu senti que eles estavam ali comigo. Eles estavam me enxergando. Cara, mas como é que é? Onde você mora? Sim. Sabe o que você...
enfim, qual é a tua Se história? interessando. É, Então, essa humanidade, esse ambiente saudável, extremamente distante daquele ambiente hostil Sim. que é as imobiliárias no geral, parece pequeno isso, mas isso é muito importante para o corretor, principalmente aquele corretor que está iniciando o trabalho. Porque ele se sente seguro, ele se sente, sabe, abraçado. Isso faz muita diferença. Ontem a gente teve o João, né, o fotógrafo lá da unidade do Leblon, fez aniversário, a gente fez um bolinho pra sim, ele, sim. e aí a gente, discurso, ele... Eu me sinto pertencente. Isso. Eu sinto que Sim. eu faço parte disso aqui, Uhum. né? E ele tá há 2 meses na empresa, Sim. então ver que a gente consegue trazer as pessoas e fazer com que elas se sintam parte, né? Eu acho que isso é Exato, muito com importante, certeza. você se sentir parte do todo. Cara, Porque às você vezes ser você tá num lugar e enxergado. você não se sente parte. Você sente uma peça, Você um número. olha Aí dá pra vontade aquilo até de ir ali. embora. Não, dá, cara, dá. E exatamente. foi o que aconteceu comigo. Eu falei, Sim. cara, eu vou embora, ninguém me enxerga. É. Ninguém sabe dos Às meus vezes problemas. eu tava no domingo assim em casa e eu falava, cara, amanhã eu vou ter que ir pra aquele lugar. Sim, É. E hoje em dia eu no domingo, poxa, amanhã eu vou ter que ir lá. sim. Que bom. Sim. Tô com aquelas pessoas que são meus amigos, né? Sim. Hoje em dia todos somos amigos, um frequenta a casa do outro, é uma grande família mesmo, É um eu ambiente acho. saudável, totalmente. Muito bom, muito bom. Bom, vamos de temas polêmicos. Temas polêmicos. Caraca. Não tem como fugir É hora da disso, briga. né? Temas polêmicos Como é de que é aquela coisa que silencia a voz? Vai, pi. Temas polêmicos de mercado. Tá. De Beleza. mercado. De Beleza. mercado. Mercado, tá bom. Na sinceridade, tá? Ah. Sem respostinha técnica. Não, tranquilo. Tá. A pergunta que todo cliente gosta de saber. Nesse momento de mercado, comprar ou alugar? Tenho 5 milhões. Eu compro ou eu alugo? Compra, Compra. compra, por favor. Cara, sinceridade. 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 Cara, hoje a gente tá com a Selic alta, né? É. A gente tem um investimento que tá rendendo pra caramba. Então, assim, na verdade, é difícil a gente ser generalista, assim. Pra qualquer cliente, eu tenho essa solução. Sendo... Não vou querer ser politicamente correto, mas, assim, depende da sua situação, da sua realidade. Sim. É o teu sonho ter o seu primeiro imóvel, cara. Compra. Pelo amor de Deus, compra. É o teu primeiro imóvel. Compra logo. Não pensa Não muito, não. pensa, só compra. compra. Tem juros altos, compra. Porque o seu primeiro imóvel é um investimento. Ainda mais quando a gente tá falando aqui no Rio de Janeiro, que tá em super alto. Então, assim, compra. Mas, obviamente, o cara que aluga, eu não julgo ele falando que ele tá errado, não. Porque o cara que tá alugando, ele provavelmente tem um dinheiro aplicado e que ele tá tendo um rendimento. E ele Sim. enfim, tendo um rendimento acima do valor do aluguel que ele tá tendo hoje. Então, assim, eu acho que depende da tua realidade. Se você é um cara que tá buscando o teu primeiro imóvel, você tá construindo uma família que tem um espaço melhor e tudo mais, cara, você tem que ter teu primeiro apartamento. Mas e eu é o acho momento que de pro comprar. cenário de hoje, eu falaria pro meu cliente comprar. Independente de sabe- qualquer situação. A gente não sabe se vai piorar ou o que vai acontecer. Então, eu acho que hoje eu falaria, compra. Ainda mais em ano É. de eleição, né? Exatamente. É uma eleição, sim. Vai Exatamente. saber Eu o acho que que vem o ano que movimento. E eu senti muito esse movimento no mercado no início do ano. A gente fechou muitas locações, né? Sim. E locações altas. E hoje os clientes procuram muito mais a compra. Pelo menos na minha equipe, eu vejo que a tendência Não, o mercado mudou. tá muito mais comprador, O mercado muito tá mais. comprador, Muito mais total, comprador, muito mais total, comprador. comprador. Independente da Selic alta e tudo mais. Total. Bom. Seguindo nas polêmicas. O mercado imobiliário, principalmente no Rio de Janeiro, a gente sabe que existe uma imagem do mercado. Né? E essa imagem, durante muitos e muitos anos, ela não foi uma imagem muito boa. Ela vem melhorando cada vez mais. Sim. Mas existe essa imagem do jogo sujo, do pagar a perna, Sim. do corretor ser malandro. Como é que vocês veem isso? Isso é real? Isso realmente existe? Vocês sentem isso no trato com o cliente? Ou isso vem mudando? E como a gente pode fazer para melhorar isso cada vez mais, nós como corretores, né? Hoje eu estou como fundador de uma empresa, como diretor comercial, vocês hoje estão como gerentes, mas somos corretores. Cara, Que a gente- assim, infelizmente mesmo, tá? Infelizmente isso existe muito. Mas eu acho que antigamente, né? Vamos dizer, há 10 anos atrás, alguns anos atrás, eu acho que isso era muito maior. Muito maior. Eu acho que hoje em dia existe, né? Existem essas pessoas que ainda, né, passam a perna, Sim. porque a gente está falando de muito dinheiro, Milhões Sim. e milhões. E a milhões, gente fala não só de muito dinheiro, mas de muita gente. que precisa também, né? Ali o cara às vezes, pô,
tá precisando, por que não fazer isso? Eu não concordo, mas sim. né, a gente Mas- não sabe a cabeça do outro. Mas eu acho que hoje em dia isso melhorou bastante. Não, a Na gente tem minha um opinião, eu acho que mercado isso melhorou geral, bastante. assim, gradualmente melhorando em termos de profissionalismo, em Exato, termos de exato. ética e tudo mais. Sim. Mas, infelizmente, eu digo infelizmente, isso ainda existe e existe de uma maneira bastante significativa ainda, Ah, o que atrapalha o nosso trabalho. sim. Porque muitas vezes a gente está falando. Hoje mesmo eu estava em ligação com o cliente, ele me perguntou. Mas você não me mandou essa informação porque você está querendo omitir alguma situação? É. Eu falei, não. Foi só uma confusão aqui de dados que eu É, esqueci de mandar, mas tá aqui agora, tá na tua mão, Você pode vê olhar. que ele já tinha. Ele um- já Já tava tinha assim, isso, ele né? já tava pressupondo que eu tava de má fé. Mas Sim. não. Mas por que ele pressupôs isso? Porque no inconsciente dele, às vezes, ele tá O imaginando que corretor o corretor não É, presta. exatamente. Entendeu? Então, essa situação do corretor ter a sua imagem ainda muito suja no mercado em É. geral, não só no mercado, né, mas na população em geral, é uma coisa que atrapalha nosso trabalho. Mas Muitas vem vezes. mudando, eu acho. Vem mudando, vem Vem mudando, vem mudando. melhorando. Né? Eu sinto que é aquilo que eu falei no início. A gente nunca, na maioria das vezes, não vou dizer nunca, mas na maioria das vezes a gente não escolhe ser corretor. A gente cai nessa profissão. Mas é. eu acho que isso vem mudando, tá? Não, mudando. Desde Vem quando eu mudando comecei. As pessoas 2020, agora estão enxergando realmente a corretagem como Uma pô, profissão. eu quero ser um corretor de imóveis. Sim, Eu quero trabalhar com isso. como algo Né? promissor, como uma estabilidade de carreira uma profissão financeira. que vai te trazer bons retornos financeiros e uma carreira É. Sim. né, Eu- que pode te Eu acredito que levar. muito disso, né, tem muito dessa nova percepção das pessoas com relação à corretagem, tem a ver com as redes sociais. Né? Ah, sim, Aquela coisa, né, do corretor no imóvel luxuoso, Sim, né? Aquela sim, coisa. é. Porque a gente sabe que a gente, quando é novo, a gente é criança, a gente almeja coisas grandiosas. Então, quando você tem acesso a isso, você, obviamente, vislumbra, né, muito mais. Hoje, não por coincidência, a gente tem muitos perfis de redes sociais como vitrines de imóveis, muitos corretores apresentando muitos imóveis. Vocês acham que isso influencia diretamente? Ou seja, o corretor o corretor que posta mais vende mais? Ou não tem nada a ver? Ou pode vir a ser? Como vocês veem isso? Eu acho que sim, porque as redes sociais hoje são assim, elas abrem grandes portas pra gente, né? Eu acho que traz muita visibilidade, não só para a empresa, mas para o corretor que investe nisso. A gente tem cliente que vem de Instagram, Muito. de redes sociais, Sim. e tornou a profissão um pouco mais atrativa, né? Sim. Porque antigamente o corretor era aquele cara que abria o jornal, via lá a opção e ia atrás. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia o corretor tá bem arrumado, tá bem vestido, é bem sucedido. É bem sucedido Né? e é, digamos assim, bacana. Fala, cara, eu sou corretor, olha o meu Instagram, olha os imóveis que eu trabalho. Exatamente. É Entendeu? algo bonito. É bonito de se ver. Bonito de se Antigamente, ver. como você falou, aquele cara que ficava olhando o jornal, ficava ali tentando. É uma coisa profissão mais. que se desenvolveu. É, Junto e- com as redes sociais, a corretagem ela se desenvolveu. Né? isso foi muito importante. Foi muito importante. Assim, Acho que obviamente, faz muita diferença. com certeza, o corretor que consegue trabalhar bem a rede social, na sua rede social e trabalhar isso muito bem, com certeza ele vai ter um resultado acima da média. Isso é Sim, fato, vai sim. ajudar muito, muito. Então, o corretor hoje que consegue se antecipar a essa situação, criar uma identidade própria, isso é muito importante. Digamos assim, é o único caminho para fazer sucesso no mercado? Não. Como, né, por isso que existem as imobiliárias, existe a VEG, que te dá uma estrutura para que você tenha clientes bem qualificados e tudo mais. Mas se você, como corretor, quer trabalhar no mercado imobiliário e quer ser, digamos assim, um ponto fora da curva, se você conseguir investir na tua própria rede social E aliar essa. e aliar junto às forças, junto com a Investir em si imobiliária, mesmo, empreender. cara, exatamente, você vai ter uma chance assim, infinitamente maior de ter sucesso, com certeza. A imagem pessoal é muito importante. Sim, totalmente. Faz toda a diferença. É. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui então agora, tá? Bora Eu lá, vou bora perguntar, vou Lá apontar vem. para um de vocês e aí quem eu apontar responde, o outro pode complementar, Eita. mas são respostas mais Tá rápidas. bom, sem pensar. Uma coisa que você aprendeu no dia a dia trabalhando com gente que você não aprende em um livro. Caraca, assim, né? Tem tanta coisa que eu aprendi trabalhando com gente. Saber escutar. Escutar.
Sacou? Tipo, ouvir mesmo. Ouvir as Porque eu, como eu já falei, sou cabeça dura e eu tenho minhas convicções. E eu gosto de impor elas às vezes. Sim. E às vezes só parar aquele silêncio e a pessoa do outro lado tá falando. E eu só escutar, isso Isso não se aprende no livro. não se aprende no É. livro. Não, com certeza não. O cliente mais difícil que você já pegou não precisa falar nome. Fala só a situação. Mais difícil? Ih, Caramba, tá deixa eu vários, pensar. pô. Vários, Não, vários. tem, Então, mas- Nossa, difícil escolher um, né? eu pensei no nome. Então fala você. Fala Então fala você. você. Não, Fala. o nome não posso Não falar. fala, Não, mas não, fala fala a a situação. situação. Cara, tiro, eu vou dizer pela tua frase, irmão. A gente falando com o mesmo cliente. Aí, irmão, acabei de falar com a pessoa por, sei lá, meia hora. Eu fui tomar banho. Eu entrei no banheiro. Ah, eu já sei Eu quem tive é. que tomar um Já banho sei porque quem é. eu perdi a minha alma, saiu do meu corpo. Eu não tenho alma mais. É. Eu Então, não tenho com resposta. certeza. Eu não tenho Banho gelado. Uma- Só foi. eu não tenho uma essa é- resposta pra isso, porque assim, eu ainda eu tento absorver muito essas coisas, entendeu? Sim. Converso muito com o Rafael e aí eu disparo tudo nele. Aham. E aí o cliente Cara, não você me... escolheu muito É. bem. Não, irmão, essa aí, Essa cara. pergunta era Pensa sua, tanto. irmão. Não, porque essa aí é É, absurdo, é. é absurdo. Mas você falou de cliente complicado, mas eu posso contar Sim. uma história Tô rapidinho aqui? agora, claro. Que, assim, não foi a cliente mais difícil, mas foi a cliente que mais me ensinou, tá? Eu vou até dizer o nome dela aqui, porque ela me ensinou de verdade. Sim. Ana Paula, não sei se ela vai ver esse podcast em algum momento, mas de verdade, Ana, você me ajudou a ser um corretor muito melhor por 2 motivos. Essa cliente, ela foi muito difícil porque ela visitou comigo pelo menos uns 20 apartamentos. Nessa época eu já trabalhava numa loja da imobiliária que eu trabalhava do Leblon, mas ela queria comprar em Botafogo. Ela vendeu a cobertura dela em Botafogo e ia para um apartamento menor. E ela me adorava, enfim, Washington, poxa, vamos lá e tal, acabei de vender, vamos lá. E eu saindo do Leblon para Botafogo, sem dinheiro para passagem, então eu ia lá meio que tipo assim, no desespero, e falava, vamos visitar uns 3 apartamentos, ela vai comprar e vai lá. Cara, eu tô no 15º, eu não aguento Nada. mais andar em Botafogo, um calor do Rio de Janeiro, verão, e eu assim, cara, desesperado. E ela falou comigo assim, então, eu vi um apartamento com outro corretor que eu gostei muito. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que pagar meu aluguel. Eu tenho que jantar. Eu não posso perder essa venda. E aí eu fiquei naquela situação dramática, então muito difícil, né? Uma cliente difícil que exigia certas coisas que eu não tava conseguindo apresentar. Sim. Mas eu falei, cara, eu não vou desistir. Essa mulher vai ter que comprar comigo. E eu não falava pra ela que eu tava quase passando fome, mas eu tava desesperado. E eu continuava em cima dela, mandava imóvel, insistia, ficava em cima e ficava, eu não saía do pé dela. Ela falou, então eu vi um apartamento que eu vou fazer proposta. E eu continuava mandando, não desistia. Então, primeira coisa, ela me ensinou essa resiliência, essa vontade, esse desespero quase, de falar, cara, eu não vou desistir de você. Você gosta de mim, você me respeita, você me dá feedback, mas você, no fim, tem que comprar comigo. É. Porque senão não vai adianta. adiantar de nada. E aí eu continuei insistindo. E aí, no fim, né, dando um spoiler, ela comprou. E no meio dessas visitas todas, Comprou contigo. comprou comigo. Ah, bem. Foi um apartamento na Mena Barreto. Obrigado, Ana. E teve uma situação que ela falou comigo, no meio dessas visitas, que isso não foi por mal, mas me ajudou muito. Eu sei que não foi por mal, mas ela falou uma coisa que na hora me deixou muito mal. Mas depois eu entendi e falei, cara, faz parte. A gente tava visitando, ela gostou do apartamento, falou, realmente eu gostei do apartamento, vou fazer uma proposta e tal, e eu fiquei feliz. E eu lembro que nesse dia ela me olhou assim e tal, e viu meu sapato tava com um eu buraco. lembro disso. Você Tinha um me buraco, contou. meu dedão pra fora. Você Eu não comprou tinha um tênis. dinheiro, pô, pra comprar um tênis, cara. Ela olhou e ela brincou de uma maneira muito, digamos, íntima ali, que a gente já tava há muito tempo. Sim. Ela falou, se eu comprar um apartamento, eu vou te dar um sapato de presente. E eu fiquei com uma vergonha absurda, que eu falei, cara, não é possível que, cara, que loucura, meu Deus, meu dedão pra fora, eu olhei pra baixo, falei, como é que eu sou um corretor que tô assim? Mas assim, eu não tinha outro tênis, era aquele. E isso me ensinou Muito que, difícil. obviamente, o corretor tem que cuidar da própria imagem. Mas, se você tá no momento que você não pode cuidar da sua imagem, Isso não importa muito, não talvez. importa muito. Se você é um cara esforçado, É. que tá ali, que é genuinamente interessado naquela venda, naquele atendimento, o cliente ainda assim, apesar da sua situação precária, ele vai olhar pra você e ainda assim vai te Vai respeitar. valorizar. Entendeu? E aí ela me ensinou, primeiro, o esforço, a vontade, a dedicação, a resiliência em continuar, mesmo eu vendo que, caraca, tá no 18º imóvel e ela não comprou. E ainda assim que eu seja um cara que não estou no nível que eu deveria estar, não estou tão bem apresentável, eu ainda assim posso demonstrar respeito, posso Sim. demonstrar profissionalismo, apesar da minha situação. Então, assim, se você é corretor, que, cara, eu não me vejo ainda no nível do meu cliente que compra 5, 6, 8, 10 milhões.
Mas se Isso não você é um importa corretor muito, que né? tá ali de uma maneira muito genuína, Empenhado, né? empenhado em querer atender o seu cliente da melhor maneira que é possível para você, tá valendo. Faz. Então, Ah, essa cliente, ela me ensinou muito pra cliente difícil, Maneiro. mas ela me ensinou pra caramba. Maneiro demais. Entendeu? Maneiro demais, irmão. Pô, história bonita. É. Uma coisa que a VEG te ensinou que você vai levar pra vida. Ah, amizade, eu acho. Companheirismo, amizade, caminhar lado a lado, olhar pro outro como se fosse pra você mesmo. Acho que é isso. Muito bom. E uma frase que define a sua carreira até aqui. Já emenda duas. Ele respondeu Caraca, duas. frase Uma Uma frase. frase é complicado, né? Uma frase. que define a minha sua carreira. Pode, Acho pode ser uma que frase sua que você vai inventar agora, ou não, pode eu ser. acho que acredite em você, você é capaz. É isso. Acreditar em você que você é capaz. Essa é a frase que eu tento falar pra mim mesma todos os dias. Agora, essa aqui eu vou pedir pros dois, tá? Aham. Vou Tá. pedir pros dois essa aqui. É a nossa última pergunta. Ah, Ok. poxa, tá É o bom. seguinte. Quem vai querer responder primeiro? Não sei. Então. Ah, Vai. Primeiro as damas ou o Não, Washington vai- solta aí, a gente escolhe. Lembrando tudo que a gente conversou aqui, todas as fases que a gente passou, o momento que a gente está. O que vocês querem que as pessoas lembrem sobre vocês daqui a 10 anos? Como vocês querem que as pessoas lembrem de Washington? Vamos começar por você. ah. Como você quer que as pessoas lembrem de você daqui a 10 anos? Caraca. Cara, é bem complexo. É difícil pensar como alguém lembre de mim. Mas, sei lá, talvez como o gerente, né, no caso hoje, no meu cargo, que mais tentou ajudar, entendeu? De verdade, assim, eu penso em ajudar, porque assim, eu sou um cara muito, entre aspas, solitário, não solitário de não ter pessoas próximas, mas assim, solitário de conviver com as minhas angústias e as minhas metas muito individuais. Sim. Sou um cara bem individual. E sendo gerente, eu me tornei um cara de maneira mais abrangente, pensando nas Coletivo, pessoas no né? coletivo. E a minha meta é sempre passar a mensagem para quem tá trabalhando comigo é de que eu tô enxergando você, eu tô preocupado com você, eu quero que você seja uma pessoa melhor, seja um profissional melhor. Então, assim, se eu pudesse que alguém lembrasse de mim e falar, cara, o Washington foi o profissional, o gerente que mais se importou comigo. Ele olhou para minha história, para os meus desafios e ele realmente se importou. Então ele realmente tentou me ajudar, dentro das suas limitações, mas tentou me ajudar. Então, se pudesse lembrar de mim, seria isso. Maneiro demais. Eu acho que a gente sempre caminha para esse lado aí da pessoa te enxergar como uma pessoa que pensou em você. É, Uma pessoa que olhou para os seus sentimentos, olhou para suas angústias, olhou para suas vitórias e pensou em você, se colocou no seu lugar, foi empático com a sua história, com a sua vida e tentou de alguma forma te ajudar. sim, E eu sim. gostaria de que as pessoas me enxergassem assim, né? Uma Exato. pessoa que se importa com a outra. Muito bom, É pessoal. isso. Bom, agora aqui então na nossa saudosa câmera 3, se vocês quiserem mandar um recado para alguém, pode ser um de cada vez, um agradecimento, enfim, família, pessoal da equipe. Acho que bastante gente vai ver esse vídeo quando a gente compartilhar. Graças a Deus a gente tem muita gente que gosta da gente. Então, se vocês quiserem mandar aí um recado, um agradecimento para alguém, Vai lá. na 3 aqui. Pô. Eu, Pô, você o meu agradecimento principal, com certeza, é pra minha equipe maravilhosa, Casa Branca. Pô, tamo junto. Eu, como eu falei, eu sou um cara extremamente individualista. Sou um cara muito que realmente sempre soube viver e trabalhar sozinho. Mas vocês, como equipe, me ensinaram uma das coisas principais da vida, que é contar com quem tá do lado. Então, assim, a mensagem e o agradecimento que eu queria passar aqui é pra vocês, assim, primeiro, que é vocês me fazem ser uma pessoa melhor, com certeza, e me ajudam a fazer a minha carreira uma carreira realmente promissora, enfim, e onde eu sonho ser um cara ainda mais promissor como gerente, mais como corretor e tudo mais, por conta de vocês. Então, meu agradecimento é para vocês e, obviamente, para minha família também, que mesmo à distância sempre me ajuda e tá comigo mesmo 600 km de distância, né? Mas estão comigo. Então é isso. Obrigado, equipe. Obrigado, família. Tamo junto. Eu acho que meu agradecimento também é meio óbvio, né? Pra minha É. família que me apoia muito e acredita muito em mim.
né? Minha mãe, minha avó, meu pai, minha família no geral, meus primos, sempre me botam muito para cima, acreditam muito no meu potencial. E eu acho que se não fossem eles, eu talvez não acreditaria em mim, né? Rafael também, que vem sempre me botando para cima. Às vezes a gente não acredita na gente, mas quando a gente vê que o outro acredita na gente, é mais fácil a gente acreditar na gente. E a minha equipe que acredita muito em mim, confia muito no meu trabalho. Eu chego lá e diariamente eu tenho pessoas que olham para mim e me enxergam realmente como uma líder, como uma, Uhum. né, uma pessoa que está ali para ajudar, para ouvir, para escutar e para trazer as melhores soluções. E o agradecimento especial para minha equipe, Lala Gang. Depois que eu mudei o nome da minha equipe, algumas coisas aconteceram ali que eu não sei Caraca. explicar, né? Eu tenho muito a agradecer a eles, assim, são pessoas iluminadas que entraram no meu caminho, que acreditam diariamente em mim. Toda vez que eu chego no trabalho, que eu olho para aquelas pessoas e eu vejo que elas acordaram, se arrumaram e foram lá trabalhar junto comigo e acreditaram em mim, me dá muito mais força para continuar trabalhando. Então, se não fossem, parece clichê falar isso, mas eu acho que se não fossem aquelas pessoas, se não fosse a minha equipe, talvez eu não acordaria todo dia tão empenhada e tão feliz em fazer as coisas dar certo. Obrigada, galera. Isso aí. É isso. Bom, primeiramente, obrigado, Washington, meu querido. Obrigado. Acho que esse primeiro episódio não poderia ter sido com outras pessoas. E pro pessoal, esses foram Larissa e o Washington, dois grandes corretores que se tornaram grandes líderes. Esse foi só o episódio 1 de um planejamento de um programa muito legal que a gente vai trazer para vocês. Por aqui vão passar vários empresários, vários donos de outras empresas imobiliárias, vários diretores, vários grandes corretores, gerentes, para dividir conhecimento com vocês. Muito feliz em ter feito esse primeiro episódio com essas duas feras. E se esse episódio te tocou ou te ensinou algo, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para cima que tem muita coisa boa ainda para vir aí. Aê!